É sempre bom ver que a Ju Pérez aparece sempre antes aqui para falar alguma coisa, porque ela chora antes de mim. E só ela tem lenço em casa, entendeu? Eu tenho que trazer o meu lenço. A palavra ela sempre me emociona. Me chama de tio porque eu já fiz 70 anos. São 53 anos de caminhada de ministério por esse país. 44 anos de ministério pastoral. Eu sou um pastor missionário hoje, capelão em hospital, em São Paulo, lá no Hospital do Servidor, ligado à Associação de Capelania de Saúde, e também na Casa do Aconchego, lá em São Paulo, que trabalha com crianças com câncer, com crianças com doenças raras, mães que trazem seus filhos para tratamento ali no Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas. E para eu entrar no Hospital das Clínicas, você não sabe disso, mas você vai saber hoje, eu tive que ganhar uma carteirinha. Então eu sou, acho que um dos poucos aqui que tem carteirinha da Conviver. Porque foi a igreja que me deu apoio para poder fazer esse ministério lá com carteirinha, né? Em alguns hospitais eles pedem carteirinha. Capelania é muito mais que visita, não é somente uma visita, mas envolve muito mais trabalho durante a semana e trabalho com os profissionais de saúde, com as pessoas que estão ali também, famílias que estão sempre ali. O que tenho feito desde 2003, quando saí do Projeto Raízes, onde eu pastoreei, em São Paulo, é cuidar de pastores e missionários, cuidar de músicos. Meu trabalho é pastoral, meu trabalho é encorajamento. Então eu vim aqui hoje encorajar os irmãos. Acompanho a história recente desta igreja. Estou bastante consciente de tudo que vivenciaram, que passaram. Então essa palavra também tem a ver com um pouco desse encorajamento. Quando Davi falou que estaria pregando sobre essa nova mentalidade em Filipenses, eu vim trazer um pouquinho, compartilhar um pouquinho dessa caminhada e da compreensão de uma nova mentalidade. Eu quero ler com vocês primeiro o texto que nós vamos meditar hoje. E as igrejas têm esse costume, né? Tem pessoas que usam a NVT, outros usam a NAA, essa aqui usa a NVI. Então eu sempre procuro perguntar, pastor, qual é a tradução que vocês estão usando lá? Né, para não chegar de helicóptero e ir para uma outra e cair na NVA, nunca vi antes, né? Então nós vamos meditar na NVI. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito,
alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhança aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu fico imaginando o surgimento desta igreja lá na cidade de Filipos, conforme o relato de Atos capítulo 16. Essa igreja começa numa casa de uma vendedora, de uma comerciante de púrpura, Lídia. Uma igreja que começa nas casas, que não começa de forma templária, até porque até esse momento no Império Romano não era permitido nenhum tipo de reunião dentro de um templo. Isso acontece no final do terceiro século, Constantino, onde a igreja que antes se reunia às escondidas e nas casas começa a se reunir em templos. Esse é um primeiro conceito bastante encorajador do Novo Testamento. Nós viemos aqui hoje a um espaço, é a igreja que veio até aqui. Não é mais aquela herança católico-romana que tinha, vamos à igreja, vamos à missa, mas vamos aonde? Se as pessoas não estivessem aqui reunidas, não teria igreja. Então o Novo Testamento começa a resgatar para nós que o lugar do encontro pode ser em casas como era aqui, e nasce a igreja aqui, fruto de discipulado, Paulo e Timóteo, tendo a visão de implantar a primeira igreja na Europa, hoje Grécia, que é a igreja na cidade de Filipos, cidade próspera. Ano 61, Paulo estava prisioneiro numa casa em Roma, porque ele havia entendido, como cristão e como apóstolo, a dimensão do que significava seguir a Jesus e se comprometer com Jesus e declarar no Império Romano que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a declaração de todos aqueles que começam a passar por uma nova mentalidade a partir da conversão, a metanoia. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, somos convencidos da verdade no nosso intelecto, na nossa mente, e somos convertidos à verdade no nosso coração. O judeu usa uma palavra só para dizer: entrega o teu coração ao Senhor, entrega a sua mente, a sua maneira de pensar, e entrega os seus afetos, as suas emoções. Então, uma igreja que nasce fruto de discipulado, de gente que se comprometeu confessando a Cristo como Senhor. Ora, confessar a Cristo como Senhor no Império Romano tinha um preço enorme. A igreja não podia se reunir em templos, se reunir escondido nas casas, e todos aqueles que estavam entendendo o senhorio de Jesus Cristo e confessando a Cristo como Senhor, estavam vivendo em situações de perseguição. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não podemos desconectar com o pano de fundo. Ser cristão naquela época no Império Romano é bem diferente do que ser cristão no Brasil no dia de hoje. Havia um preço a pagar. Confessou a Cristo como Senhor, se identificou com a cruz, reconhece que Jesus trouxe salvação para todos os homens, para todas as etnias. Tem um preço. Estar na sociedade agora como cristão tinha um preço. E o apóstolo Paulo viveu isso no seu ministério apostólico, de ter visto a Jesus e também de ser
perseguido por causa da mensagem que ele anunciava. Ele estava preso em Roma, ele estava esperando um julgamento de César. Vamos condenar Paulo ou não? Paulo passando necessidades, passando muitas necessidades físicas, materiais. E ele diz lá no final da carta que ele encontrou em Filipos uma igreja onde ele tinha um relacionamento profundo, afetivo, emocional, e não só apenas mecânico e nem estrutural da religião, porque a religião não era uma religião estruturada como a nossa, e que hoje cria-se uma estrutura eclesiástica para que o povo possa se encontrar. Não havia essa possibilidade. Paulo diz, foi a única igreja, a primeira igreja implantada na Europa, foi a única igreja que se associou com ele nas suas necessidades, trazendo ofertas específicas para ele. E ele recebe esses mantimentos, esse suprimento através de Epafrodito, enviado pela igreja de Filipos. E Paulo escreve essa carta agora, sabendo que várias pessoas ali passaram por essa experiência de conversão, de metanoia, que agora eles têm a mente de Cristo, a capacidade de discernir a voz de Deus e que ficou registrada para nós nas Escrituras Sagradas. E vivemos uma época assim, que várias pessoas estão dizendo, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, Deus me trouxe esses discernimentos, falou? Calma aí, meu amigo, calma aí, cara pálida, vamos conferir se Deus de fato falou. Porque há pessoas que estão viajando na maionese, apresentando um outro evangelho, igrejas que estão sendo estruturadas em cima de um outro evangélico, especificamente da prosperidade, prometendo tudo a todos, para que haja mais consumidores e adeptos que não passaram necessariamente por uma experiência de metanoia, de conversão, e não têm uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar e de encarar a vida. Paulo estava muito grato. Primeiro capítulo, a gente vê Paulo agradecendo, dando graças a Deus pelo amor desses irmãos, sensíveis àquele momento dele de sofrimento, de necessidades. E muitas vezes os missionários são abandonados no campo. Eu tenho acompanhado muitos pastores e missionários que estão abandonados pelas suas denominações, que estão abandonados pelas suas estruturas missionárias, pessoas que se dedicaram de coração, estão aí, à míngua, sem serem cuidados, mesmo servindo a Deus nas áreas que Deus tem levantado. Mas há dois conceitos que Paulo traz para que essa nova mentalidade possa ser vivida. O primeiro é o conceito de cidadania. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que vinculam o indivíduo à sociedade e ao Estado. Cidadania não pressupõe apenas acesso a direitos políticos, civis e sociais, mas também responsabilidades e deveres, como obedecer às leis, pagar impostos e participar da vida pública. Não se limita apenas a representar, mas você ser um membro ativo da sociedade. Paulo está falando para uma igreja que foi formada por soldados que lutaram no Império Romano, um grande número de aposentados, que lutaram pelo Império Romano, que tinham orgulho da sua cidadania, que tinham orgulho dos deveres e dos direitos que tinham como cidadãos romanos, mas agora eles não são somente cidadãos de uma pátria na terra, eles agora são cidadãos de uma pátria celestial, algo que eles estão percebendo na implantação do reino de Deus e que ganha contornos da igreja de Jesus surgindo num contexto de perseguição. Ora, ser cidadão então não é apenas votar uma vez por ano, estamos no ano eleitoral. E já temos uma advertência para não misturarmos processos eleitorais com o projeto do reino de Deus e do evangelho. São duas coisas distintas. As igrejas estão divididas e rachadas no Brasil por causa de um período eleitoral, colocando e tentando trazer outros ídolos e esperanças em políticos partidários, em políticos que sequestraram o evangelho, dizendo, não, o evangelho está conosco, esse aqui é o nosso candidato, falando em nome de Deus. O nosso reino não é deste mundo.
Então temos que ser cuidadosos quando vamos exercer a cidadania. E Paulo diz: vivam de modo digno do Evangelho de Jesus. Versículo 27 do capítulo 1. Vivam de modo digno do Evangelho de Jesus. Paulo escreve à igreja de Éfeso: rogo-vos, pois, o prisioneiro do Senhor, que andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz: para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Escrevendo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 12, exortando-vos e consolando vocês e dando testemunho para que vocês andem de modo digno do Senhor, que vos chama para o seu reino e para viver para a sua glória. Somos cidadãos do reino. Dizemos que confessamos a Cristo como Senhor. Dizemos que acolhemos o Evangelho de Jesus, e muitas vezes ter acolhido o Evangelho de Jesus não resulta em coisas práticas do nosso dia a dia e no nosso cotidiano. No capítulo 2 nós vamos ver aquela aplicação que você vê sempre aqui no slide final, aplicação para a vida prática. Nós vamos ver ali no capítulo 2 descrevendo isso. Viver de modo digno do Senhor é estar identificado com a cruz. Viver de modo digno do Evangelho é termos e buscarmos uma vida de integridade. Viver de modo digno do Evangelho é vivermos o Evangelho em tudo que somos e fazemos como pessoas, como cristãos, como seguidores de Jesus, que se dizem discípulos do Senhor, que fazem tudo com excelência, que respondem na prática, que acolheram esse Evangelho. Tem gente que acha que passou por conversão, não gera filhos da fé, não discipula pessoas, não serve a comunidade, a igreja no corpo de Cristo, não estão preocupados com o nosso testemunho aí fora, não estão envolvidos em projetos de socorro, misericórdia e consolação, e nos dizemos seguidores de Jesus. Como? A distância muitas vezes é grande da nossa confissão com os lábios, mas com a nossa prática, com o nosso dia a dia. Então, viver de maneira digna do Evangelho de Jesus trazia alegria para o coração de Paulo. Paulo dizendo para esta igreja: se eu puder ver vocês, visitar vocês novamente, ou mesmo não puder estar com vocês, que vocês estejam juntos, firmes, com uma só alma, lutando pela fé no Evangelho. E aí que pega, né, pastor Nelson? Como é que nós vamos viver de maneira digna, pensar uma mesma coisa, se somos pessoas tão diferentes? Esse é o esforço que todos nós temos que fazer e que Paulo vai continuar nos instruindo aqui na igreja de Filipos. Ora, as igrejas hoje crescem no Brasil e no mundo fruto de quê? De uma implantação intencional de pessoas que falam: vamos começar uma comunidade ali, naquela cidade, lá no norte, lá no nordeste. Mas grande parte das igrejas hoje, elas surgem de divisões. Divisões que acontecem nas lideranças das comunidades. Eu escrevi esse livro, O Sem Igreja, e está lá na porta para você levar para casa, que é um livro hoje que tem uma dimensão muito atual. 2 capítulos só para que aqueles que se chamam desigrejados, ou como as pessoas definem o desigrejado, porque muita gente que não abandonou a fé, que não está longe do Evangelho, mas não quer mais a estrutura eclesiástica, porque sofreram com pastores ditadores, com pastores nem um pouco altruístas, com projetos de pessoas que abusaram espiritualmente de pessoas, que pediam devoção à estrutura eclesiástica, mas muitas vezes essa estrutura eclesiástica não revelava o orgânico que está o tempo todo amando a Deus, temendo a Deus, levando a Deus a sério, servindo a Deus na sociedade, se apresentando e chegando numa cidade e dizemos: tem razão de ser, tem razão de ser de estarmos em Jundiaí, e como cidadãos do reino, cidadãos do Brasil, e como estando nessa cidade, aonde podemos servir nessa cidade? Aonde estão os gritos de socorro? Aonde há sofrimento? Aonde há gente que está caminhando à margem?
Quais são as instituições que existem aqui onde nós podemos servir, agregar e dar testemunho para a transformação da sociedade onde nós estamos inseridos? Mas uma igreja que está numa cidade não faz diferença. Não entendeu o evangelho ou não conseguiu ter uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar e se esforçar aonde se congrega a caminharem em acordos. Mas Paulo diz mais: viver uma nova atitude, ter a mesma maneira de pensar, isso vai ser lapidado aonde? Pelo próprio evangelho. Paulo diz: foi concedida a graça não somente de vocês crerem no evangelho, mas o quê? Sofrer por causa do evangelho. Esse evangelho eu não quero não. Eu quero o evangelho da bênção. Eu quero vir para conviver e tudo que for a meu favor eu quero. Mas lá no início da igreja de Filipos não tinha essa conversa. Os cristãos eram jogados nas arenas, traspassados com lanças, com espadas, jogados aos leões, porque confessavam a Cristo como Senhor. Ora, se houvesse perseguição hoje no Brasil, você não deixaria o seu filho vir a uma comunidade local? Se houvesse a perseguição como havia no Império Romano, não, eu vou arriscar minha vida a ir para uma comunidade local, não quero passar perto. Jesus, Cristo é o Senhor. Só que não. Então, pelo evangelho, vocês vão passar por muitos sofrimentos. Talvez um dos maiores é estarmos juntos numa mesma comunidade de pessoas que pensam diferente e que precisam caminhar em acordo, porque Jesus disse na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, o mundo vai me conhecer que eu vim da parte de Deus, se vocês estiverem vivendo a unidade, eu e o Pai somos um. Vocês têm que demonstrar na sociedade que vocês são cristãos, comprometidos com um único Senhor, com uma só confissão e caminhando em acordo mesmo diante da diversidade. Mas o que Paulo diz e recomenda para nós como passos práticos para conseguirmos ter essa mesma maneira de pensar? Capítulo 2. Se estamos em Cristo, nós temos motivação. Se estamos em Cristo, nós temos exortação de amor. Se estamos em Cristo e Ele está aqui conosco, há comunhão no Espírito. Se há alguma profunda afeição e compaixão, Paulo pede aos irmãos em Filipos: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. É por isso que, escrevendo a igreja de Éfeso, Paulo diz: precisa se esforçar. Para preservar o vínculo da paz, tem esforço. Tem experiência que muitas vezes não vamos concordar, nas conversas que vamos ter, talvez magoemos uns aos outros, mas evangelho é espaço para reconciliação, evangelho é espaço para perdão, evangelho é espaço para afirmar o nosso compromisso com os nossos irmãos que estão servindo ao mesmo Senhor e que precisamos caminhar juntos. O texto diz mais, de maneira apática: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Eu fico impressionado com os projetos dos pastores e das denominações hoje, que querem construir impérios. Impérios. Sabendo que muitas vezes pode ser que lá na frente não sobe nada. Eu estive numa igreja recentemente, onde eu fui convidado para um culto de fechamento da igreja. Acharam que tinham que encerrar o ciclo. Durou 6 anos, muita gente converteu, batizou, o pastor com outros desafios, liderança de gente que não conseguiu mais dar sustentação à igreja, nem sustento para a igreja. E aí um irmão querido foi chamado para pregar, e eu também para estar nesse culto. Eu falei: eu vou tentar não ir, eu vou tentar ver se passo dessa experiência. E o outro irmão que foi convidado para pregar, ele também, até metade do culto, ele não tinha aparecido. E eu e a Carla estávamos lá. Aí eu falei assim: eu acho que ele também pulou fora.
E aí chegou meu querido irmão, o pastor Gerson Borges, e falou: o que eu vou falar? Aí Deus deu um discernimento para ele extraordinário. Eu estive em 2 viagens recentes com o professor Luiz Saião. Eu visitei as ruínas da igreja de Éfeso. Visitei as ruínas da igreja em Tessalônica. As ruínas, aonde existia o organismo vivo. Ruínas. Opa, a igreja pode terminar em ruínas, mas a igreja orgânica, ela não morre, ela permanece. O corpo vivo de Jesus permanece. E eu já participei de vários ministérios que não têm sequer um escritório e uma mesinha onde servir como obreiro há anos. Ciclos, sopros de avivamento que vêm, passam e desaparecem na história. Há muita gente que começa um projeto com ambição egoísta. Há muita gente que está no ministério com outros projetos, até templários. Mas quando você vê pessoas hoje que não conseguem mais se ajustar em estruturas antigas de templos. Movimento dos desigrejados ou dos chamados pessoas que abandonaram a igreja, ele cresce no mundo inteiro, não para. Para que possam de alguma forma tentar sobreviver e manter essa fé viva, até para pastores. Há pastores que não conseguem estar dentro de uma estrutura eclesiástica para pastorear, para cuidar de gente. Porque cria uma estrutura tão doida e tão absurda que você precisa chamar CEOs e não pastores. O texto diz mais. Pode deixar que eu trouxe lenço, viu, Carla? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando é que você olha a vida do seu irmão e da sua irmã, e você vem para a comunidade e fala assim: como eu posso fazer com que a minha irmã e o meu irmão se tornem mais parecidos com Jesus? Como é que eu posso estar numa comunidade local e servir os meus irmãos, as minhas irmãs? E eu vou para o lugar do encontro para ajudar o meu irmão a continuar seguindo Jesus, perseverando no Evangelho, não abandonando o Evangelho. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E essa nova mentalidade de humildade é talvez a mais difícil de abraçarmos. Embora sendo Deus e tendo o direito de reivindicar a sua divindade, não considerou ser igual a Deus em algo que poderia se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a assumir a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Você vê como Paulo começou essa carta? Paulo e Timóteo, o quê? Servos de Jesus Cristo. Ser uma comunidade de servos e não de pessoas que querem ser servidas. Vou repetir, ser uma comunidade de servos que vêm para servir e não para serem servidas. Ah, eu quero o melhor louvor, eu quero a melhor banda, eu quero os melhores pregadores, eu quero aquele que tem... Tem igreja que já... Gente, muda de igreja hoje porque o telão é pequeno. Uma cidade do interior, conversando com o pastor, eu falei assim, saíram 16 jovens. Por quê? Porque o telão lá de LED é maior na outra igreja. Somos igreja de Jesus e temos que ter essa mesma atitude de humildade que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou de si mesmo, tornou-se semelhança aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo
e foi obediente de morte e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente em morte e morte de cruz. Mas ele assumiu a forma humana. A igreja é uma instituição divino-humana. A igreja é formada de pessoas. As pessoas falham, as pessoas machucam, as pessoas muitas vezes não conseguem olhar o outro como parte do corpo que precisa andar bem ajustada para que esse corpo cresça de maneira uniforme, edificado na pedra angular, que é o próprio Cristo. Essa nova mentalidade, pastor Davi Lenço, é a mais difícil. Ju, é a mais difícil. Não desistam com as pessoas que Deus tem confiado a vocês, homens e mulheres, a continuarem sendo uma comunidade de servos, para que possam dar um testemunho maravilhoso nessa cidade e que discípulos tenham a alegria de participar de uma comunidade de Jesus Cristo. Por causa da humilhação de Jesus, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus que está aqui hoje, a falar conosco, a nos encorajar, cuidar do nosso coração. Comunidade, igreja, conviver. Somos uma comunidade de Jesus. Confessamos a Cristo como Senhor. E não vamos nos intimidar por qualquer tipo de vento contrário, de luta, de provação, de perseguição, que talvez não chegue aos pés do que a igreja de Filipos viveu no Império Romano. De ver os seus seguidores e discípulos confessando a Cristo como Senhor enquanto morriam nas arenas. Olhe para o seu irmão agora e fala assim: a paz do Senhor, irmão. O pastor lá emocionou, né? Ixi, mas fazer essa lição de casa, não fazer nada por partidarismo, não ser uma pessoa egocêntrica, não fazer prevalecer a sua opinião na comunidade, isso requer esforço e perseverança. Mas requer a nossa humilhação diante de um Deus que se fez homem e que recebeu o nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar.